Olá pessoal, estamos agora de volta para conversar com vocês sobre campo magnético gerado por corrente elétrica. E vamos conversar também um pouquinho sobre a indução eletromagnética. Certo? Vamos procurar relacionar essas duas coisas e ver que elas têm um pouquinho em comum. Certo? É fácil da gente perceber isso. Bom, primeira coisa, campo magnético gerado por corrente. Digamos que aqui a gente tenha um fio reto e por esse fio a gente tem uma corrente elétrica que está caminhando aqui para cima. Certo? Tem uma corrente elétrica que eu vou chamar simplesmente de I. Perfeito? Ørsted, um camarada que estudou um pouquinho sobre esses fenômenos, descobriu que em volta desse fio aparece um campo magnético que gira nesse sentido aqui da setinha, certo? Nesse ponto aqui direito do fio, o campo magnético vai estar apontado para dentro do plano da sua tela. E nesse canto esquerdo do fio, o campo magnético vai estar saindo do ponto da sua tela. E ele vai girar aqui também para cá, neste sentido. Perfeito? Esse é o campo magnético que eu consegui gerar com a corrente elétrica. Com a corrente elétrica em volta desse fio, ela vai estar subindo. Se a corrente elétrica tiver ao contrário agora descendo, o campo magnético, o sentido dele também vai modificar, certo? Se a corrente estiver descendo, o sentido do campo magnético também vai mudar. Ele não vai estar mais girando no sentido mostrado, ele vai estar girando agora assim. A setinha vai trocar o seu sentido. Perfeito, pessoal? No caso, no canto esquerdo agora é que o campo magnético vai estar apontando para dentro da tela do computador, e no canto direito é que o campo magnético vai estar apontando para fora do computador, para fora da sua tela, certo? Ele vai estar girando nesse sentido. E para a gente descobrir qual é o sentido do campo elétrico, a gente vai usar uma regrinha muito simples, conhecida como a regrinha da mão direita, para esse caso. Aqui eu tenho o polegar e aqui eu tenho a palma da minha mão. Eu sei que a mão não está muito legal, mas a ideia é o seguinte: o polegar vai apontar o sentido da corrente elétrica, certo? No caso, se a corrente estiver para cima, o polegar estará para cima, e se o polegar estiver para baixo, a corrente vai estar para baixo. E a palma da mão vai girar no sentido do campo. Então, nesse caso, a gente percebeu que a corrente subindo, o campo magnético vai estar girando nesse sentido que eu estou indicando aqui. Lembrando que campo magnético a gente representa pela letra B. Certo, pessoal? Muito simples, a gente consegue perceber qual é o sentido do campo. Bom, aqui a gente tem essa aqui em cima, né? Voltando aqui para a figura aqui de cima. O fio está aqui, a corrente está subindo. Mas vamos brincar um pouquinho com isso agora. Vamos dizer que eu quero descobrir aqui neste ponto A. Está aqui o ponto A, certo? O ponto A está a uma distância que eu vou chamar simplesmente de D do fio. Eu quero saber qual é o valor do campo magnético neste ponto A, certo? Que é o valor do campo magnético em qualquer ponto aqui, vai depender simplesmente de uma coisinha. Bom, eu sei que se eu aumentar o valor da corrente, obviamente que o campo magnético vai aumentar também. E que se eu aumentar a distância, o campo magnético vai diminuir, porque quanto mais distante do fio, menor é a influência do campo magnético gerado, né, por essa corrente elétrica. Esse campo magnético depende do ambiente em que ele se encontra. Deixa eu melhorar essa letra. Depende do ambiente em que ele se encontra, por isso tem essa letra grega que a gente chama de Mi, que ela descreve simplesmente a permissividade magnética. Em geral, as questões dão esse valor.
e isso aí depende de outra constante, 2π. Sempre vai existir essa constante proporcional aqui na frente, μ sobre 2π. Mas basicamente o que a gente precisa entender é que, fisicamente, se eu aumentar a corrente, eu aumento o valor do campo, e se eu aumentar a distância, eu diminuo o valor do campo. É assim que a gente calcula o campo magnético em torno de um fio reto. Agora vamos brincar um pouquinho mais. Eu vou pegar esse fio e não vou mais deixar ele reto, eu vou dobrar o fio assim, vou deixar ele circular. E eu vou criar o que a gente chama de espira circular. Vamos dizer que a corrente aqui na espira, ela vai estar girando assim, ó, no sentido, neste caso, é o sentido horário, certo? Se isso acontecer, o campo magnético ele vai estar apontando para dentro do plano do quadro, certo? Porque a regra da mão direita, neste caso, vai ser um pouco diferente. Eu vou mostrar aqui o outro caso. Eu tenho aqui uma espira, mais uma vez eu dobrei o fio, tenho aqui a espira circular, que o circular, logicamente vocês vão ter que imaginar o círculo aí, e a corrente vai estar agora apontando no sentido anti-horário. O campo magnético neste caso vai estar saindo do plano do quadro. Isto modifica porque a regra da mão direita, neste caso, vai ser o seguinte: o polegar agora vai indicar o sentido do campo elétrico. O polegar vai indicar o sentido do campo elétrico, do campo magnético, perdão. Opa. Vai indicar o sentido do campo magnético. Perfeito. E a mão vai girar acompanhando a corrente elétrica. Foi o que a gente fez aqui. Se você quiser fazer o teste agora, você pode girar a sua mão no sentido aqui horário. Você vai ver que o polegar vai estar apontando para dentro do quadro, para dentro da tela do computador. E se você girar no sentido anti-horário, o polegar vai apontar para você, que é saindo do plano da tela. Perfeito? E existe uma fórmula para a gente conseguir calcular o valor do campo magnético nessa espira, que é o campo magnético vai ser, mais uma vez, a permissividade, mais uma vez a corrente, só que dessa vez vai ser sobre 2 vezes o raio. E mais, se eu por acaso colocar uma espira com vários fios, eu formar a espira com vários fios, eu multiplico isso pelo número de fios, no caso pelo número de espiras. Perfeito, pessoal? Isso aqui basicamente resume um pouquinho o que a gente pode conversar sobre campo magnético gerado por corrente. Só outro exemplo que pode acontecer, mas eu não vou nem detalhar muito por conta do nosso tempo, é o caso do solenoide, que vocês lembram que a gente fez criou um solenoide quando a gente criou um eletroímã, né? No caso, a corrente vai subir aqui e vai estar descendo aqui, certo? O campo magnético vai fluir aqui dentro do solenoide. Perfeito? Então a gente tem um fio reto, uma espira e um solenoide, os 3 exemplos mais básicos de campo magnético gerado por corrente elétrica. Deixe-me apagar essas coisas agora. Colocaremos aqui o fundo preto. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a indução eletromagnética, que é uma das maiores belezas do eletromagnetismo. A indução eletromagnética. Perfeito. A gente viu agora há pouco que quando eu tenho corrente elétrica eu consigo criar um campo magnético. E a ideia agora é tentar fazer o contrário.
eu tenho aqui uma espira, eu tenho aqui um fio. Deixa eu melhorar essa espira. Eu tenho aqui uma espira condutora e ela está ligada a um amperímetro, somente a um amperímetro. Do jeito que ela está aqui, não vai aparecer nenhuma corrente elétrica aqui nessa espira. E se a gente por acaso colocar um ímã em barra próximo da espira, tá aqui por exemplo o polo norte e aqui o polo sul. Se colocar esse ímã em barra aqui próximo da espira, também não vai ocorrer absolutamente nada nessa espira. Porém, Lenz conseguiu perceber o seguinte: se eu aproximar o ímã da espira, vai aparecer uma corrente elétrica aqui, ou se eu afastar o ímã da espira, vai aparecer uma corrente elétrica nele. Ou seja, nos casos que aproximarmos o ímã ou afastarmos o ímã da espira, vai aparecer nela uma corrente elétrica que a gente chama de corrente induzida, porque a gente acabou provocando o aparecimento dessa corrente. Perfeito? Aparecimento da corrente induzida. Bom, a gente tem ciência de que em torno desse ímã tem aqui um campo magnético, certo? Tem um campo magnético. E esse campo magnético vai gerar aqui nessa espira um determinado fluxo magnético, não é? Assim a gente representa o fluxo magnético, que é simplesmente o valor do campo magnético vezes a área por onde esse campo magnético está passando. No caso aqui é a área da espira. O que é que nós conseguimos perceber com essa aproximação ou esse afastamento? Quando eu aproximo, eu aumento a intensidade do campo dentro da espira. Quando eu afasto, eu diminuo a intensidade do campo. Porém, nos dois casos, aproximando ou afastando, eu consigo criar uma corrente elétrica na espira. Isso quer dizer que quando acontece uma variação no fluxo magnético, isso tem como consequência o aparecimento de uma força eletromotriz, que a gente diz que é uma força eletromotriz induzida. Certo, pessoal? É uma força eletromotriz induzida. E para calcular essa força eletromotriz induzida, a gente diz simplesmente que a variação do fluxo sobre a variação do tempo. O que é que eu quero, o que é que eu pretendo que vocês entendam neste caso? Primeira coisa, para que eu crie uma corrente induzida, é preciso haver variação no fluxo magnético. Sem isso, não há corrente induzida. Vocês percebem que a maioria das questões que envolve esse conteúdo, eles abordam muito esse detalhe. Então, prestem atenção muito nisso. Se eu tiver uma variação no fluxo magnético, eu vou criar uma força eletromotriz induzida. Bom, pessoal, espero que as coisas tenham ficado entendidas para vocês e até a próxima.